Bem, boa tarde e bem-vindos à última sessão do dia, cá em cima no auditório maior da Microsoft. Esta apresentação, só para vos dar um bocado de contexto, é sobre uma coisa que tem um potencial enorme. Ainda, e isto é para começo de conversa, ainda não está lá, é natural, é um preview, portanto ainda está incipiente, não quer dizer que amanhã não esteja já em produção. Existe um roadmap claramente definido para isto. Daquilo que eu tenho andado a ver, há uma aposta bastante interessante aqui. E tudo o que eu vou dizer são opiniões minhas. Houve uma altura em que não eram, mas agora são. E, portanto, eu vou poder dizer aquilo que acho, aquilo que eu encontrei quando começámos a olhar para isto e ver o que é que podíamos fazer com ele. E estou perfeitamente aberto a que me interrompam com perguntas. Somos poucos, portanto, quando tiverem uma pergunta, digam só Pedro e nós paramos. Portanto, nós ficamos aqui até vocês quererem. Eu tenho mais ou menos a sessão para 50 minutos, o que quer dizer que se fizerem mais perguntas, ficaremos mais. Se fizerem menos perguntas, ficaremos menos. Para quem não me conhece, eu chamo Pedro Rosa. Uma das coisas que faço é magia numa empresa chamada Main Hub Innovation, Incubation and Development, que é um espaço de incubação de startups agora muito na moda. Toda a gente tem um, portanto eu também tinha que ter um. Fora isto, já fiz muitas coisas, já trabalhei na Microsoft, já fiz aqui muitos eventos. Estamos fundamentalmente dedicados a cloud, fundamentalmente dedicados a IoT, portanto, coisas desse género são os meus tópicos fundamentais. Em relação à agenda, tenho aqui uma quantidade de demos, falta aqui uma que eu não pus cá, que é a última. Algumas delas são umas demos muito fraquinhas, porque tem a ver com o user interface do Azure. Vou-vos mostrar o que é que lá está, onde é que nós podemos clicar para fazer isto. Na realidade são todas muito fraquinhas, porque o Logic Apps, a vantagem disto é mesmo, sem sabermos nada de programação, conseguirmos criar coisas muito interessantes e que falem umas com as outras. E, portanto, se o objetivo que eu tenho é mostrar-vos isso, se virem que as demos são fáceis de fazer e que vocês as conseguiam fazer, então, objetivo conseguido, porque é efetivamente isso que se pretende com aquilo que a Microsoft fez com isto. De acordo com a agenda, vamos falar um bocadinho de onde é que isto surgiu, de como é que isto integra dentro do pacote da Azure, depois o que é o App Service, e depois dentro do App Service o que é a Logic Apps. Vamos criar a primeira Logic App utilizando uma conta da Azure de demo para vermos o que é que podemos fazer, depois um bocadinho de arquitetura para perceber como é que funciona, o que é que isto tem de peças. A primeira coisa muito básica é que vamos fazer uma brincadeira muito gira, que é eu publico um post na minha timeline e ele publica um post traduzido daquilo que eu acabei de publicar na minha timeline imediatamente a seguir. Portanto, isto por trás passa por um pipeline, que é aquilo que eu vou fazer, mas que vocês vão ver que é muito simples. Depois outro um bocadinho diferente, que vai fazer um tweet no Twitter cada vez que o meu site da minha empresa estiver em baixo. Eu vou fazer ao contrário, há mais probabilidades de ele não estar em baixo, portanto vou fazer um tweet cada vez que ele estiver em cima, de minuto a minuto, para vocês verem o que é que acontece. Eu depois paro para garantir que não faço muitos. Depois temos um para vermos como é que isto se comporta se fizermos isto com Visual Studio, ou seja, como é que conseguimos fazer aquilo que estamos a ver na Azure, mas como é que podemos fazer com Visual Studio, quais são as boas práticas, porque é que é implementado dessa forma e não de outra. E, finalmente, a demo que não está ali, um bocadinho do portal para perceber quando as coisas correm mal, como é que descobrimos que correram mal e como é que descobrimos como é que corrigimos aquilo que correu mal. Portanto, na prática, tentar dar-vos a primeira parte para depois vocês começarem a trabalhar. E começando aqui por este site que não diz nada, mas que serve para eu justificar um conjunto de coisas, algumas delas do meu tempo. Quando o Azure saiu, a Microsoft pensou em migrar grande parte das plataformas que tinha para a Azure. Claro que isso não é feito de um dia para o outro, agora já elas estão muito mais próximas, mas naquela altura, uma daquelas que fazia sentido migrar era o BizTalk, e uma das coisas que migrou, ou uma das coisas que apareceu foi o Service Bus. Para quem quiser, procure pelo Clement Vasters, que é o arquiteto que está por trás daquilo, e vai encontrar muita coisa relativamente a isso. O que é que acabou por acontecer? O Service Bus, por vários motivos. Não é porque não é uma tecnologia boa, porque é, mas pelo preço versus o awareness que aquilo criava junto da comunidade, e também porque o BizTalk não é uma ferramenta muito utilizada, apesar daquilo que faz ser muito necessário. Não é nada mainstream. Chegou-se à conclusão que o produto existia, é espetacular, funciona muito para grandes empresas, mas para empresas pequenas ou para pessoas com pouco know-how acabava por ser muito um canhão para matar uma mosca muito pequenina, e está lá, é fantástico, mas muito pouco utilizado. O que aconteceu foi que a Microsoft olhou para isto e começou a perceber que se calhar se conseguisse fazer as coisas mais simples e tornasse a integração entre aplicações uma coisa que fosse quase para um utilizador, conseguia tornar isto muito mais interessante. E então aquilo que é o App Logic, ou Logic App,
não é mais nem menos do que qualquer coisa que, através de um interface muito simples, eu consigo fazer integrações a uma escala, do ponto de vista de complexidade, muito mais baixa, mas do ponto de vista de performance equivalente. Porque, na prática, o que está por trás é qualquer coisa que permite escalar, e vocês vão ver isto aqui quando falarmos de arquitetura, até um volume bastante interessante de transações. E faz sentido. Porquê? Porque se estamos ali a falar de integração com Facebook e Twitter, estamos a falar de redes sociais, estamos a falar potencialmente muitos clientes lá pendurados, estamos a falar de coisas efetivamente potencialmente grandes. Então, se quisermos olhar para isto, isto faz parte de uma oferta integrada que a Microsoft tem, no qual vocês já devem ter ouvido falar hoje imenso: Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps e API Apps. Sendo que as duas de baixo vamos chamar-lhes back-end e as duas de cima serão, vamos chamar, mais visuais. As duas de baixo, curiosamente, até falam entre elas. Eu não vos vou mostrar, mas aquilo que são as API Apps são, na prática, uma das coisas com que eu, utilizando Logic Apps, posso comunicar e posso fazer parte do meu workflow. Portanto, se eu eventualmente, como vocês vão ver, tenho um conjunto de conectores, se houver um que eu não tenho, eu posso sempre arranjar uma forma de o ter, quer falando com os fabricantes, quer implementando as minhas próprias APIs para serem consumidas. Portanto, nós só vamos falar de Logic Apps, mas na realidade, um bocado o que está tudo à volta acaba por ligar de uma forma ou de outra com Logic Apps. Então, o que é Logic Apps? Não é mais nem menos do que um serviço dentro do PaaS, a Platform as a Service, que permite, de uma forma muito fácil, automatizar processos de negócio que de outra forma teriam que ser utilizados ou o workflow ou então utilizando uma ferramenta como o Beanstalk ou outra qualquer semelhante, utilizando um designer muito simples e muito básico, pelo menos por enquanto. E a máxima que a Microsoft, quando criou isto, quis foi no code, JSON. Na realidade, o máximo complexo que tem é um fecheiro JSON, que pode ser maior ou menor consoante o tamanho do workflow. Um conjunto de templates pré-definidos, que já trazem alguns dos cenários que mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir implementar. Queremos falar com Twitter, já lá está. Queremos falar com Salesforce, já lá está o conector. Queremos falar com Facebook, já lá está. Queremos falar com Twilio, já lá está. Queremos falar com a maior parte das aplicações de consumo existentes com alguma relevância e já lá estão os conectores. O que quer dizer que um workflow para mandar uma mensagem que eu escrevo no Twitter para o Facebook é instantâneo. Posso fazer isso aqui agora, 5 minutos. Ok? Utiliza uma API, que é a API que, na prática, depois eu consigo utilizar outras construídas por mim e, caso eu queira, posso utilizar, inclusive, a API do Beanstalk. Portanto, se aquilo tudo que eu tenho ali não serve, eu posso utilizar uma API bem mais robusta e uma infraestrutura bem mais robusta, inclusive, on-premise, a minha própria infraestrutura dentro de casa pode fazer parte de um workflow de Logic Apps. Ok. Então, quem é que são as pessoas que vão fazer isto? À partida, qualquer pessoa que usa Azure. Esta frase não é minha, foi tirada de uns slides Microsoft e deixa-vos pôr em contexto. Eu não acredito bem que isto seja verdade, ok? Porquê? Porque neste momento, como conhecemos a coisa, ainda está dentro do interface Azure. Como vocês vão ver, eu vou ter que ir ao portal. E eu não acredito que toda a gente tenha acesso ao portal. Portanto, ou a Microsoft arranja uma forma, na minha opinião, de exteriorizar isto, que não seja o Visual Studio, mas que seja um designer minimamente atrativo para eu poder utilizar noutro sítio, ou então eu acho que eventualmente poderá ter aí alguma dificuldade para cumprir o Anyone. Se mudarmos o Anyone para developers, aí acredito plenamente, estamos todos perfeitamente à vontade e vamos ao Azure sem problemas nenhuns. Dito isto, só para nós nos situarmos, vamos criar a nossa primeira Logic App para podermos ver como é que funciona. Então, só para eu me situar, o que eu tenho aqui já são algumas coisas criadas, tipicamente as demos para o caso alguma coisa correr mal, mas vamos criar aqui a primeira Logic App. Como é que isso se faz? Fantástico. Logic App. Rodamos um bocadinho e esperamos. Ok, e cá está, em preview, a nossa Logic App. Fazemos create, pede-me um conjunto de coisas bastante básicas, um nome, um plano, um service plan para cobrar. Ok, por exemplo, NXT could be use existing. E agora o plano, o resource group onde eu quero colocar isto e o service plan, que é a parte de cobrança.
Por trás, já agora, só para ficarmos aqui bem, que eu não sei até que ponto é que vocês têm noção disto, nós temos um service plan que por trás tem em tudo semelhante àquilo que nós utilizamos numa web app. Portanto, estamos a utilizar exatamente a mesma máquina e ela há de aparecer aqui, teoricamente. Não, aqui estou a escolhê-la. Já vos vou mostrar. Faço create, isto demora meia dúzia de segundos a criar e fica disponível. Tenho aqui já uma criada, obviamente vazia. Ok. Aliás, tenho aqui uma criada aparentemente vazia, mas não é esta. Vou-vos mostrar esta. E isto é uma Logic App. O que é que isto tem de relevante? Para começar, tem aquilo que é mais importante, que é isto que aqui está. Que é o designer. Portanto, quando eu há pouco vos disse, então, mas isto não é para ser utilizado por todas as pessoas, não é para ser utilizado por todas as pessoas porque eu tenho um designer. E este designer está dentro do Azure. Diz. Pergunta rápida, está ligado de alguma forma ao Microsoft Store, correto? Sim. Basicamente é isto. Certo. Então, aqui dentro, tal como está anunciado, nós temos este designerzinho que aqui está, que é muito básico, e cujo objetivo é simplificarmos. Eu só estou à espera que o outro crie para vos mostrar já um bocadinho. Ok, ele já criou, portanto já posso utilizar o outro. Onde é que está aqui o Next? Eu acho que eu criei aqui. App Next NXT. Não está aqui. Está aqui, está. Ok. Boa, obrigado. Então, aqui temos um designer totalmente vazio. E aqui temos duas questões que são importantes de referir. Temos aqui as APIs que a Microsoft tem disponíveis e temos aqui coisas que eventualmente nós queremos incluir que estão fora daquilo que eu vou ver aqui. Okay? De uma forma relativamente transparente, o que eu tenho aqui são as pecinhas que posso utilizar. Ou seja, peça que não esteja aqui, por enquanto, com aquilo que temos configurado, nós não podemos utilizar. As peças que aqui estão vão desde coisas tão simples como pedidos HTTP, a webhooks, a utilização da maior parte dos serviços. Okay? MailChimp, OneDrive, Project, Salesforce, Service Bus, que é uma das coisas que me vai permitir integrar com tudo o que não está aqui, SharePoint, Trello, Twitter, Wunderlist, Yammer. Portanto, serão aquelas que são as mais normais em termos de aplicações sociais e afins. A partir daqui, nós fazemos aquilo que pretendemos. Vamos imaginar que eu quero fazer um pedido a um site para ver se ele está online ou não. Então, a primeira peça que eu preciso será uma recorrência. E o que é que a recorrência faz? Bem, a recorrência faz com que este script seja executado de vez em quando, sendo que o de vez em quando pode ser todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Vamos dizer que eu quero todos os minutos, com um intervalo de minuto a minuto. Okay? Assim será todos os minutos. E agora vou acrescentar o segundo passo, uma ação. Portanto, o que eu na prática estou a fazer é dizer que quero executar isto todos os minutos e a ação que quero executar vai ser a ação que vai estar aqui a seguir. E como eu vos disse, queria chamar um site, eu vou colocar aqui a ação que quero. Por exemplo, um pedido HTTP. E aquilo que ele me pergunta a seguir são tudo o que tem a ver com HTTP, com um determinado URI, com headers, com body, com o que eu quiser. Okay? E a seguir, vamos imaginar que eu quero adicionar e quero fazer uma publicação no Twitter. Com se o site está online ou não. Então, posto a new tweet e passo a ter aqui a nova peça para fazer um tweet.
O texto a ser posted, o que é que acontece? Já vos vou mostrar isto um bocadinho mais à frente. Ele imediatamente inferiu desta peça que aqui está quais são os outputs possíveis. Portanto, eu só tenho que dizer, quero dizer, por exemplo, status code e olá mundo. E está dando. Não preciso de fazer mais nada. No momento em que gravar, e por omissão ele arranca, como está todos os minutos vai começar a fazer pedidos, e caso aconteça alguma coisa vai começar a haver tweets nenhuma determinada conta automaticamente. Agora vocês podem me perguntar, mas qual conta? Bem, ele aqui não pediu, porque eu já fiz isto antes. Mas o que ele iria fazer era pedir-me para eu confirmar com a minha conta de Twitter. Obviamente o que vai acontecer é, vou introduzir as minhas credenciais na infraestrutura do Twitter, ele vai gerar-me um token, vai-me passar para cá e a partir daí eu vou estar confiável pela infraestrutura. Claro que sim. Isso é uma boa pergunta. Eu neste momento adicionei ações, mas eu tenho aqui uma outra peça que são condições. Portanto, eu posso, aliás, posso fazer já, só para nos situarmos, delete, adicionar uma condição, testar se o status code é igual a 200 e if yes, faço qualquer coisa, if no, faço outra coisa. Eu vou dizer que, quando corre bem, quero fazer então o tal tweet. E save. Ficou gravado. Se eu agora vier aqui, já tenho aqui as execuções. Okay? Esta foi a primeira execução que aconteceu. Deu erro. Isto também é uma coisa que eu vou já entrar em mais detalhe. Okay? Não conseguiu fazer o pedido, mas isto acontece normalmente sempre na primeira e depois a seguir começa a funcionar. Portanto, vamos deixar isto aqui por enquanto e daqui a bocado já cá voltamos. De qualquer forma, só para ter a certeza. Estamos online, portanto, ele já fez a primeira publicação. Sim. Se a pergunta é, eu consigo fazer isso da forma como está, com aquilo que eu experimentei, não. Ainda. Okay? Neste momento, as condições que existem são limitadas e não permitem fazer atualização de qualquer coisa que está antes. Portanto, eu não consigo fazer isso. Como não estamos a gravar a pergunta era se eu queria fazer qualquer coisa como fazer uma análise de um site, se está online ou não, e apenas da primeira vez que ele não estiver, lançar uma notificação. Apenas da primeira vez, porque assim o que vai acontecer é que ele vai lançar todas as vezes que eu estiver. Era o que eu estava a dizer, a resposta é, com aquilo que eu tenho neste momento, não, mas calculo que isto vai evoluir para ter muito mais peças do que aquelas que tem neste momento. Mais conectores, que são aquelas peças a que nós utilizamos para nos ligarmos a qualquer coisa. Mais ações, que são as ações que nós podemos desempenhar. E mais condições, que são aquelas condições que neste momento existe um if e não existe mais nenhuma condição ali clara. De acordo com a documentação que eu vi, até a documentação anterior, a resposta é sim, vai ter muito mais. De acordo com aquilo que eu vi na última documentação, eram estas, que aqui estavam e não havia mais. Quando eu digo documentação, aproveito para falar sobre isso, posso-vos dizer que isto tem sofrido umas alterações bastante engraçadas. Já no mesmo mês, a Microsoft alterou 2 vezes a documentação que suporta isto e mudou radicalmente o que estava suportado. Portanto, parece-me que também tem a ver com o preview, a forma como está a rolar esta coisa. Okay, portanto, boa. Não sei se ainda vão falar disso, se estou a antecipar, mas estamos aí a ver que na prática tínhamos ali uma espécie de workflow para ser executado. Se eu tiver várias logic apps, posso ter um workflow que executa as várias logic apps? A resposta à pergunta se podemos ter várias logic apps encadeadas semelhante a um workflow que chama outro workflows, a resposta é sim. Existe uma das atividades que permite chamar, uma das ações que permite chamar outras logic apps. Ok, então em termos de conectores, que é aquilo que nos permite ligar, temos aqui algumas coisas interessantes, como eu vos disse, e esta é, de acordo com a documentação que nós tínhamos, aquilo que existia. Coisas que são aquelas que vocês viram, Box, Dropbox, Salesforce, Azure Storage, Twilio, Twitter,
Office 365, portanto, isso tudo está lá. SQL Server também lá está, apesar de não se ter visto, SQL Server também lá está disponível. E permite, por exemplo, consultar uma tabela de um SQL em Azure e obter um número de linhas e saber se houve atualizações ou se está store procedures e depois fazer operações a partir daí, o que torna a coisa interessante. Por exemplo, para uma notificação ou para envio de um mail através de SendGrid, que também devia estar ali, algures, mas SendGrid também é um dos suportados e, portanto, conseguem enviar mails através de SendGrid. SendGrid é conhecido, okay? Também está no Azure e é de bordo, até aos 25 mil e-mails, utilizem. Mas tem depois aqui outras coisas muito interessantes, nomeadamente aqui a integração com o BizTalk Services, e a partir daí vocês podem agarrar coisas que o BizTalk Services nos dá e meter aquilo no meio da Logic Apps e fazer uma coisa mais à séria, vamos lhe chamar assim, integrando o negócio dentro da nossa infraestrutura. Torna a coisa muito mais interessante, até do ponto de vista de utilização normal. Okay, portanto, na prática, podíamos dizer que fazíamos isto, integrávamos com o BizTalk e a partir daí tínhamos todas aquelas coisas que o BizTalk já nos dá, conversão de mensagens, validações, transformações, routing, aplicação de regras de negócio, etc. Portanto, então, em resumo, com aquilo que vimos até agora, o que nós temos até agora não é mais nem menos do que uma aplicação com um designer que me permite juntar peças essas que podem ser de Twitter para Dropbox, de Facebook, para o que eu quiser, juntar isso tudo e fazer um workflow. O workflow é esse que neste momento é muito reduzido, não tenho muitas capacidades do ponto de vista de decisão, mas é aquele que existe à data. Em termos de orquestração, eu tenho várias coisas que convém saber, que têm a ver com a forma como eu ligo as shapes umas às outras. Elas dependem sempre, e a hierarquia é sempre aquela, dependem sempre de ter um conector e a partir do conector podemos ter quantas shapes quisermos ligadas umas às outras. Elas dependem umas das outras. A informação passa de umas para as outras através da definição que cada uma daquelas peças tem. Ou seja, há pouco, não sei se viram, mas eu passei o status code. O status code passou porque a peça tem a definição de que output tem aquele status code. Ainda não vos disse como é que isso é feito, mas vai se tornar um bocadinho mais óbvio à frente como é que vocês podem fazer essa passagem de status code ou de criação de novas propriedades para poderem passar dentro do pipeline, como é que isso se faz. Mas, de qualquer forma, avançamos já para a segunda demo, que é como é que eu faço então uma coisa tão simples como agarrar num post de Facebook na minha timeline, traduzi-lo e tornar a publicá-lo traduzido. Claro que aqui, obviamente, eu vou utilizar para explicar mais um conjunto de pecinhas que há aqui pelo meio, porque faz sentido vocês terem essa noção e perceberem como é que isto funciona. E por isso é o que eu vou fazer. Então, olhando aqui novamente para o Azure e voltando aqui ao nosso trigger, já agora deixem-me só ver se por acaso não publiquei mais nada. Não, vou só apagar este. Just in case. E em vez de fazer isto, ok, andar um bocadinho para trás, delete, isto só para não fazer um novo, que demora um bocadinho mais tempo do que isto. Cada Logic App só tem um destes interfaces, ok? Não temos mais do que isto. E, portanto, estamos um pouco limitados com a forma como dividimos. Também era giro poder ter várias tabs para poder continuar o workflow em tabs diferentes, mas também não tem, por enquanto. Portanto, se eu quiser Facebook, when there is a new post on my timeline, e reparem, este então é um conector que se vai ligar ao meu Facebook e o que vai acontecer é, quando houver um novo post publicado no meu timeline, vai arrancar com a Logic App. Dito isto, ok, ele está ligado com Pedro Rosa, novamente igual ao Twitter, portanto o que ele fez foi isto, ok. Portanto, eu tento-me ligar, ele vai-me pedir a conta que eu quero utilizar para isso. Ou por outra, deveria, mas pelos vistos assumo que, como eu já estou logado, que parabéns, ganhaste a mesma conta a seguir. E a seguir vou adicionar uma ação, okay? E neste caso eu disse que queria traduzir.
Ok? Vamos imaginar que quero primeiro detectar qual é a língua que quero e quero traduzir a status message, portanto, aquilo que for escrito. Quero detectar a linguagem. Depois, a seguir, quero, então, traduzir. Okay? Em que aquilo que eu quero traduzir é a status message. E depois, quero para que linguagem? E ele vai-me carregar aqui, ou para que língua, não é para que linguagem. Português. E finalmente, quero fazer um post no Facebook outra vez. Post to my timeline. O que é que eu quero publicar? Epá, quero texto traduzido. Reparem que ele vai aumentando tudo o que vem desde cima, vai-me acrescentando para eu poder utilizar qualquer uma das coisas em qualquer uma das peças. Portanto, se uma peça me acrescentar informação que seja relevante, eu posso depois fazer uma combinação. Reparem que eu posso acrescentar no post aquilo que eu quero. Há uns tempos atrás, já 3 ou 4 dias atrás, fiz um cenário semelhante em que tirava, quando publicavam fecheiros, nomeadamente imagens, que publicavam no meu Facebook, eu retirava a imagem e publicava dentro de uma conta do OneDrive. Então tirava, na prática, bocadinhos dos posts para guardar em sítios que me interessava, neste caso, para simular uma espécie de backup. Mas ok, isto está feito. À partida vou fazer save. Oi, não, falta aqui segurança para toda a gente. Okay? Depois tenho todas as possibilidades de definição que eu quiser para o post do Facebook. Vou fazer save, ele vai guardar a Logic App. E agora, se eu vier aqui e fizer isto, ou we are talking about Logic Apps. Okay. Mais ou menos o que irá acontecer, esperemos nós, é que há de haver aqui a tradução do outro post logo a seguir, tendo em conta que ele passou pelo outro lado. Sim, não sei se têm noção do que era necessário fazer isto se não fosse com uma coisa como esta que nós acabámos de juntar, mas posso-vos dizer que dá um trabalhão desgraçado. Okay? E isto é uma das vantagens, para mim, fundamentais deste tipo de interação. É que eu, já agora, teoricamente, se vocês publicarem no meu timeline, também vai aparecer traduzido. Portanto, mas são os únicos que sabem, porque isto não está para lado nenhum, portanto, dá tempo de eu desligar a seguir. Mas podem experimentar. Assim como assim é o Facebook. Ok, uma das coisas, quer dizer, é habitual. Aquilo que eu vos... exato, por acaso já para fazer coisa... melhor calar, não vos dar ideias. Mas aquilo que dá para fazer aqui é os cenários de integração entre todos aqueles conectores que permite ligar montes de aplicações sociais, por exemplo, sociais, permitem que eu muito rapidamente consiga ter uma aplicação. E vejam isto agora, junto com as aplicações que falaram durante o dia todo. Eu posso ter uma aplicação mobile que subitamente e que sem esforço nenhum do ponto de vista de construção de aplicação está a fazer publicação para uma quantidade de sítios, está a fazer uma quantidade de operações lá por trás e mais, isso não está metido na aplicação. No dia em que vocês querem mudar, vocês chegam ali e dizem agora afinal isto é para publicar também não sei aonde. E imediatamente isso passa a estar também a funcionar. Portanto, isto tem aqui múltiplas hipóteses de fazer coisas engraçadas, nomeadamente do ponto de vista de publicidade, que deixo para vocês, mas que funciona muito bem. Portanto, em termos de arquitetura, como é que isto funciona? Se pudéssemos olhar para o Resource Manager e pudéssemos fazer uma comparação, chegávamos à conclusão que, em grande parte das coisas, eles efetivamente são semelhantes. Se repararmos o número de pedidos, aliás, se repararmos o número de pedidos, repararemos aqui. Não, aqui. Que eles são muito semelhantes no número de deployments paralelos, a capacidade de resiliência e garantia contra falhas está nos dois. A utilização de JSON como formato de definição de cada uma daquelas peças também está aqui. Portanto, esse tipo de coisa está toda aqui, mas fundamentalmente a coisa que para mim diferencia mais um do outro é isto que aqui está. É o primeiro ponto.
mais que não seja. Porque as funções que cada vez mais estão a ser incluídas vão permitir que eu faça mais e mais e mais e mais em cima desta plataforma. Portanto, neste momento ainda é muito incipiente, mas pelo aquilo que a Microsoft deu a entender, vai crescer bastante. All-out como uma forma de garantia de que eu posso fazer autenticação em todas aquelas plataformas, portanto está tudo aqui. Ok. Esta demo eu já vos fiz, mas vou aproveitar para vos explicar uma coisa um bocadinho diferente. Que é o quê? Isto tudo por trás, se nós olharmos para esta... Vamos ver se alguém já... Ok? Já agora, eu já esperava isto, se repararem, isto só está publicado para mim, ok? Não está aí para outras pessoas, era só para saber se isso ia acontecer. Obrigado. Mas aquilo que eu vos queria mostrar não tinha a ver com isto, tem a ver com uma das coisas que aqui está, que é este view code. Okay? E este view code mostra-me uma coisa que eu depois vou mostrar nos slides mais à frente, mas mostra tipicamente o que é este workflow. Ou seja, eu aqui tenho um JSON que tem toda a definição de quais são as peças que estamos a utilizar. E... Diz? Epá, eu não sou perfeito, nem me lembrei disso. Epá, que chatice. Vou ter que apagar aquilo. Não, faça um para apagar. É melhor não. Disable. Parar é tão fácil como clicar ali e fazer disable temporariamente, ok? Não há problema, temos o enable, temos o disable e, portanto, posso... Verificar se estava numa linha diferente do PT para... É verdade, é verdade. Ok? Portanto, mental note, nunca fazer demos a publicar para o mesmo sítio de onde vem, fazer para outro sítio, que assim não há loop fantástico a funcionar. Isto tem SQL ao final de 32 rebentava, mas aqui, pelos vistos, provavelmente não. Ok, então como vocês estão a ver, vocês aqui têm, na prática, o JSON que define este workflow. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho a totalidade da informação das peças que tenho, ok? E depois tenho aqui duas ou três coisas que são importantes, que são os parâmetros, que eu já vou chamar a atenção mais à frente, os triggers, que são o que faz despoltar minha lógica para arrancar. Portanto, este que aqui está é óbvio. When there is a new post on my timeline, eu vou disparar isto. Os triggers podem ser de vários tipos, ok? Não sei se vocês utilizam webhook e que sabem o que é. Não? Ok? Neste momento começa a ser muito em voga. Permite a implementação de callbacks e coisas que fazem com que isto possa arrancar quando nós queremos que arranque através de uma aplicação, por exemplo. Já agora, uma coisa que eu também não vos mostrei, mas lembro-me já e falo já disso. Isto também tem um URL que pode servir de trigger, ou seja, eu posso invocar um URL que faz despoltar esta logic app. Okay? Portanto, eu também tenho um dos triggers, é uma forma de invocação direta. Portanto, temos os triggers e depois cá mais para cima, porque eles entretanto foram colocados cá em cima, temos todas as actions que estão definidas. Portanto, temos os triggers, temos os parâmetros e temos as actions e, obviamente, eu já vos vou dizer o que é que isto aqui está. Já agora, passando um bocadinho aqui para este lado, temos aqui as execuções todas. Sim, é verdade, isto estava recorrente, como podemos ver aqui. Cada vez que havia um novo post, ele estava a executar. E isto é o tempo que demorou a executar. Okay? E se nós clicarmos assim, vamos ver exatamente o que é que aconteceu. Já há alguém a ver os meus posts? Ok, exatamente o que é que aconteceu com esta Logic Apps e qual foi o impacto em termos de performance. Neste caso, é completamente marginal. Então, até agora, podemos identificar um conjunto de conceitos aqui. O conceito de workflow, que é a totalidade da nossa superfície de desenho, que tem uma forma gráfica ainda menos evoluída do que aquilo que poderá ser, mas que já faz algumas coisas engraçadas. Uma API Managed, que será uma API que eu posso consumir de dentro da minha Logic App para acrescentar funcionalidades que não estão lá disponíveis, nomeadamente a integração com plataforma desenvolvida por mim ou com aplicações mobile. Os triggers, que são aquele tipo de APIs que podem despoltar a execução da Logic App. Falei-vos aqui de vários. O recorrente,
Falei-vos aqui, por exemplo, do Facebook, o do Twitter, mas temos coisas como fecheiros, ok? Inclusive, podemos implementar soluções híbridas a apontar para storage que está na nossa infraestrutura, ok? Já existem alguma documentação sobre isso que é capaz de ser interessante darem uma olhada. As ações e, finalmente, quando isto tudo não serve para aquilo que queremos, vamos buscar o irmão grande e vamos implementar isto com Beanstalk. Portanto, na realidade, temos aqui um conjunto de conceitos que em tudo serão semelhantes. E isto por trás, tal como estávamos a ver, está aqui. Ou seja, não é mais nem menos que um fecheiro JSON que, corretamente definido ou pelo interface ou por nós, pode dar origem a uma destas aplicações. Já agora convém definir aqui algumas coisas que eu não tenho nos slides, mas que são importantes. Efetivamente, considero que muitas vezes vamos ter que vir aqui a este fecheiro e fazer aqui algumas alterações. Pelo menos por enquanto. Daquilo que eu apanhei, por exemplo, se eu quiser ter uma base de dados onde estou a ir consumir uma linha e depois retirar para fazer qualquer coisa com essa linha, a forma como ele percebe quais são os campos da linha, de vez em quando, não é assim tão trivial quanto isso. O que é que ele gera? Gera um bocado de JSON que tem lá os campos. O que é que eu faço? Vou lá e acrescento manualmente. Okay? Portanto, sempre que acontecer qualquer coisa que a plataforma como está não consiga ainda identificar, eu tenho a possibilidade de vir aqui e acrescentar ou modificar. Imaginem um campo que por acaso se chama XPTO, eu não quero que ele tenha XPTO, eu posso mudar-lhe o nome com que aparece depois na plataforma. Tudo isso é possível de fazer, mas de momento, pelo menos com aquilo que eu sei, só através do JSON. Okay? Este que aqui está faz mais ou menos a definição do workflow, os parâmetros, como eu disse, os triggers, as actions, os outputs, sendo que isso depois decompõe assim, sendo que os parâmetros não são mais nem menos do que as configurações iniciais da Logic App. Os triggers, temos os tais 3 tipos de triggers que eu vos falei, os manuais, os push e os de pulling. Okay, os manuais, o recorrente, por exemplo, é um exemplo manual. O de push com a utilização de um webhook ou pulling. Há outra coisa engraçada que aqui também está implementada e que também dá jeito, que eu reparei, é uma noção de response, ou seja, eu posso evocar a minha Logic App, como eu vos disse, para arrancar através de um pedido HTTP. E também tenho qualquer coisa que lhe permite instantaneamente responder qualquer coisa. Existe uma peça chamada response que permite que eu configure uma resposta para aquele pedido que me foi feito naquele momento. Mais que não seja informação sobre, olha, vamos começar a executar isto, é para esperar aí um bocadinho que a gente já dá uma resposta, ou então, mesmo a própria resposta, se ela não for muito complexa e não demorar muito tempo, porque aí acredito que, do ponto de vista de escalabilidade, não seja muito interessante. Mas aquilo que ali está, na prática, é o trigger com a definição de quando é que vai executar, com condições, de que tipo é que é, etc. Tendo em conta o que está a seguir. E, finalmente, as ações, que não são mais nem menos do que todas as ações que estiverem disponíveis. Elas já vêm embebidas com alguma lógica que para nós é completamente transparente e que não está no JSON, nomeadamente os retry policies, mas nós podemos implementar as nossas próprias políticas, por enquanto, só mexendo no JSON, ou então, caso já tenham feito na própria peça, na própria action, mas daquelas que eu vi, nenhuma delas tinha as retry policies possíveis de mexer diretamente, mas se utilizarmos o JSON podemos ir lá buscar e alterar essa informação, caso que aqui está, por exemplo, ali no repeat. Ok, diz. Está no roadmap, está previsto, tu poder fazer customização de alguma destas coisas, envolver as minhas actions, os meus triggers. Eu sei que isto já vai muito além do conceito de anyone para fazer o workflow. Mas se eu for um anyone avançado, quero fazer as minhas actions. É uma excelente pergunta. Eu não te consigo responder como Microsoft, né? Porque não sou. Consigo dizer aquilo que eu consigo interpretar da forma como a documentação está escrita. O que eu acho é que eles não vão querer fazer isso. O que eles vão fazer é permitir-te criar fora e acederes de fora às tuas peças de uma forma seamless, mas não dentro da infraestrutura deles. Okay? Essa é a minha forma de ver as coisas. Porquê? Porque eles, ao permitirem a integração com as APIs, estão-te na prática a abrir a porta para te dizer, epá, não mexas nisto, quando queres fazer, fazes aqui ao lado. O que me parece fazer sentido, ok? Parece-me fazer sentido porquê? Porque isso dá-te uma hipótese dessas APIs estarem a ser utilizadas eventualmente até para outras coisas e serem utilizadas também para aqui. Portanto, não sei se eles irão por esse caminho, mas é a minha forma de ver isto.
Vocês não sei se conhecem o João Almeida aqui da Microsoft, já estou a tramar. É a pessoa uma das pessoas que está a organizar o evento é a pessoa certa para perguntarem, que ele não souber, de certeza que arranja como saber. Outra dúvida. Vi que víamos ali a execução do workflow, portanto, uma das execuções já dá para ver o que é que aconteceu e tudo mais, mas há algum modo de fazer debug, porque se eu vi que só com o tweet não aconteceu. Mas quero ver. Se eu quero fazer uma espécie de debug, como faço com outra aplicação qualquer, consigo. Algo parecido? To my knowledge, não. Não consigo fazer debug como faço numa aplicação normal, mas eu ali não mostrei ainda, mas tipicamente o que ele faz é, todos os sítios onde há uma passagem de uma peça para a outra, ele tem um JSON com o output dessa peça. E identifica de qual foi a peça que falhou. Ou seja, no caso do Twitter, vamos imaginar que eu tinha aquela, e eu vou fazê-la novamente só para depois ilustrar isto, que a do Twitter falha. O que ele vai mostrar naquelas pecinhas é, executei isto, isto e isto e falhei aqui. E o JSON de output, aqui foi este, aqui foi este e aqui foi este. É o máximo com aquilo que eu vi até agora que tu consegues fazer. Okay? Mas não sei como é que isto fica, nem sei para onde é que vai assim no final. Ok? Então, como é que eu faço isto no Visual Studio? Se quiser agarrar no JSON e pôr isto no Visual Studio, ou se eu quiser fazer exatamente o que fiz agora naquele user interface no Visual Studio, como é que faço? E aqui aproveito antes de começar a demonstração já para falar de uma coisa que é muito importante, que é versionamento. Com aquela plataforma que vocês viram ali, não há versionamento. Okay? Nós estamos a mexer, eu mexi, apaguei e adicionei uma coisa que em vez de fazer Facebook ou Twitter faz Facebook e agora faz Facebook, a que estava lá anterior foi-se. O que obviamente é giro, por um lado é bem elástico e nós podemos fazer coisas fantásticas, mas por outro tem outro problema, que é também podemos fazer coisas muito erradas e estragar aquilo tudo, nomeadamente eu que acabei de mandar uma quantidade de posts para mim próprio. Então, como é que nós fazemos? O Visual Studio tem a capacidade de criar projetos que conseguem ter Logic Apps e que eu consigo fazer deploy deles utilizando o Visual Studio. Então, dito isto, eu consigo pelo menos ter um versionamento em cima utilizando o TFS ou outra coisa qualquer, como o Git ou outro da vossa escolha, e garanto pelo menos que tenho versionamento daquele fecheiro e consigo controlar o que é que ponho ou não ponho ali. Ainda não é para mim a solução ideal, mas é uma solução, ok? E isso é o que eu vou-vos mostrar agora, como é que eventualmente o poderiam fazer. Portanto, se pegarem nisto... Diz? Permite também fazer deployment, sim. Aí é exatamente igual. Portanto, eu quando chego aqui ao Visual Studio, portanto, isto é um exemplo de uma coisa que eu estava aqui a brincar antes, mas se vocês fizerem um novo projeto do tipo Cloud, do tipo Resource Group, aquilo que ele me vai pedir agora é o que é que raio queres, e se eu procurar, vou ter aqui uma Logic App, que quando faço OK, me vai criar uma app e que aqui dentro vai ter o JSON, que não é mais nem menos do que aquele schema que ali tínhamos, porque se olharmos aqui para baixo, aqui, exatamente, triggers, actions, output e parameters. Okay? Portanto, o que é que isto quer dizer? Que a partir de agora eu posso desenhar do outro lado, copiar para aqui, fazer check-in, ter garantia daquilo que estou a fazer deploy, porque isto é uma solução que permite deploy para a Azure como qualquer outra solução que nós façamos, nomeadamente web apps tradicionais. Okay? E isso já dá alguma coisa porreira, mas era giro, pelo menos para mim era fixe, que o próprio Visual Studio tivesse o designer que suportasse o desenho deste tipo de soluções. Okay? Portanto, tendo em conta isto, eu agora podia fazer deploy. Claro que o que é que vai acontecer? Ele vai-me pedir a subscrição, eu vou dizer que não sou este. Tenho muitas subscrições. E ficarei com o outro lado, assim, muito rapidamente. É mais fácil pôr nesta que não tem lá nada. Deploy. Oi, Logic App Name, teste VS, SVC Plan Name,
Vou copiar. Isto tem uma coisa fantástica que é quando não sabemos o que é que lá pomos, copiamos dos planos que já temos. Que eu acho que poderá ser este. É fácil escrevê-lo. Portanto, isto é como é que me vão fazer o billing. Já agora, isto tem uma utilização free também, tal como as web apps. Não sei se recordam, mas do ponto de vista de billing, ele deve estar a fazer. Do ponto de vista de billing, vocês têm a possibilidade de utilizar a free tier, de utilizar uma free tier como suporte de uma web app site, e aqui também tem exatamente o mesmo modelo, portanto podem pôr isto em cima de free, o que quer dizer que podem utilizar. Não sei se isto é bom. Acontecer durante uma demo não me parece mesmo nada bom. Ok. Eu tenho que fazer decisões difíceis rapidamente. Ele está a fazer agora o deployment e vamos ficar com esta aplicação lá do outro lado. Portanto, aqui é muito semelhante àquilo que nós já conhecemos. Successfully deployed, o que quer dizer que agora já deverá estar aqui, aqui e aqui. Okay. Também já podem tirar uma conclusão relativamente nova daqui, que é nem tudo aquilo que vocês veem está no search que conseguem encontrar. O que é que eu quero dizer com isto? Realmente é um desfazamento entre o user interface que nós conseguimos desenhar e aquilo que já está em termos de plataforma. O que quer dizer que se vocês utilizarem o JSON para o fazer, vocês vão encontrar mais propriedades e mais ações do que aquelas que estão definidas e que nós conseguimos utilizar pesquisando. Okay? Este é um exemplo disso. Aquele HTTP que ali está, e o próprio recurrence visualmente é um bocadinho diferente, okay? Mas o que ele apanhou foi pode ter apanhado uma versão diferente anterior, por causa dos templates do Azure ainda não estarem atualizados na minha máquina, ou mesmo funcionalidades que não existem do outro lado. Okay? Só para ter uma ideia, aqui, por exemplo, temos ML, Bstock, ok? Coisa que do outro lado não estava a aparecer. Como é que tu ligas, por exemplo, a um WebDOT na tua subscrição? Consegues ligar? Um WebDOT é uma excelente questão. A resposta é que eu acho que não. HD Insight sim. Machine Learning sim. Web Jobs, Service Bus. E eu acho que não. Não me recordo de ter visto, portanto. E isso era uma das coisas que eu iria logo à procura. Portanto, não. Podes fazer isso da forma como está neste momento. Acredito que a forma mais fácil de fazer isso é com o HTTP ou então com o Bstock com Service Bus. Não vi, estavas a passar, não vi também o API Management. Não, também não vi. Não, vi, mas vi para storage, para blobs, por exemplo, estão cá. Okay. Já ajuda, se colocares alguma coisa em storage, podes depois ir recuperar. E também já vi, não tenho a certeza se nesta versão, para queues de Azure. Okay. Que também é muito interessante para fazer uma coisa qualquer com uma aplicação externa, é colocar numa queue e pôr a aplicação a ler, ou ao contrário, sim. E despoltar a Logic App baseada na queue. Isso vi, okay. Isso vi qualquer coisa acerca disso, algures. Portanto, em termos de boas práticas para este tipo de situação, aquilo que nós estávamos a falar traduz-se em utilizar o nosso source control para fazer a definição do workflow, separar as configurações dos parâmetros, ou seja, aquela parte que eu vos mostrei anteriormente, separar dos parâmetros de configuração e isolá-los em dois ficheiros. O Visual Studio com aquele projeto faz. O
interface web não faz, portanto temos de ter algum cuidado, ok? E não utilizar o portal para mudar diretamente os fecheiros, porque depois ficamos com duas coisas totalmente separadas e isoladas e completamente difíceis de conseguir obter informação e gerir. Dito isto, depois debugging e history. Tal como eu estava a dizer, e agora em relação àquela pergunta, o que vai acontecer é que eu fico aqui com a informação de sucesso, insucesso ou o que quer que seja, fico também com uma noção do ponto de vista de performance, qual é o impacto desta execução, mas depois fico com, para cada um dos pontos, para cada uma das ações, então vão estar aqui, eu posso clicar e ao clicar aqui vou ter acesso ao JSON, que é o output desta ação. Portanto, ele vai mostrar, se a ação falhou ou foi com sucesso, pela ordem pela qual foi executada, e eu posso para qualquer uma delas ver o output do que é que estava para tentar perceber. Na realidade, o debug aqui não é muito relevante, sinceramente. Porquê? Porque se eu conseguir ver os outputs, eu consigo controlar claramente o que é que passou e vou perceber, porque a ação em si não é minha. Dito isto, por exemplo, aconteceu-me agora, eu tinha uma demo que era enviar através de uma conta de Outlook, portanto, uma conta Microsoft, enviar um mail para mim próprio quando a aplicação deixava de funcionar, a aplicação web. E subitamente deixou de funcionar. Estranhíssimo. Estava a funcionar, deixou de funcionar. Na realidade não é estranhíssimo. Eu mudei a conta, mas eram as duas contas Outlook. Ok, fui ver o erro e então uma das contas da Outlook estava supostamente noutra infraestrutura da primeira e não suportava a API REST que ele utiliza para consultar e para enviar informação. Mas confesso que tive que andar a clicar ali às voltas para tentar perceber. Portanto, calculo que também devo melhorar alguma coisa essa parte. Portanto, percebo e estou aí. Ok? Portanto, em relação ao debug e à running if, como eu estava a dizer, se vocês quiserem ver essa informação, está aqui, escape. Se vocês quiserem ver essa informação estará aqui, dependendo do tipo de... Portanto, eu acho que a demo 2 correu mal a algures. Exatamente. Cá estão. Vários exemplos de falha. Quando eu clico, eu vou ter post a new tweet e o failed. Quando eu clico, ele vai mostrar a ação. E quando eu clico... Desculpa, eu estava a dizer que era o output, mas é o input. Está aqui. É exatamente o que era aquilo que deveria ter acontecido. Okay? Agora, como estás a ver, não é muito óbvio a forma como ele nos diz que não funciona. Ok. Bem, me parecia que o outro também tinha visto o output. Exatamente. Era isto que eu há bocado estava a ver. Yeah. Aqui já é mais um. Obrigado. Cá está. Okay. Portanto, o debug torna-se não muito necessário por causa disto. Ok. Onde é que nós podemos encontrar bons recursos disto? O único sítio que eu encontrei decente, para além da fonte óbvia para mim, o MSDN, só que aquilo que eu vi no MSDN é uma coisa que eu percebo, que é constante a mudança. Então, se vocês forem olhar para as datas de publicação, há pecados de MSDN sobre isto que dizem, imaginem, 23 de 2 de 2016, 2 de 3 de 2016, a mesma. Foi mudada com um espaço de meia dúzia de dias. E isto acontece em quase tudo sobre Logic Apps. Parece-me, por um lado, é bom, que há um grande dinamismo em termos de equipa para produzir qualquer coisa interessante, mas, por outro lado, também me parece que, provavelmente, há outras coisas a acontecerem por trás que nós não sabemos. Portanto, há muita coisa que não há. Coisas que eu encontrei que sejam interessantes sobre isto, e se quiserem depois mandar-me um mail, eu já passo outra vez. Encontrei vários exemplos engraçados como modelos híbridos para utilizar coisas internas, portanto, fazer a utilização dos meus recursos internos dentro da empresa, juntamente com Logic Apps, fazendo a ligação direta, por exemplo, a fecheiros ou a aplicações in-house. Eu acho que aí é capaz de haver uma coisa interessante do ponto de vista empresarial, que não seja apenas apps e coisas do género. Okay? Parece-me que sim. Ok? Bem, e eu acho que estarei mais ou menos no final. Eu disse-vos que era mais ou menos 50 minutos, não devo estar muito errado. Okay. Portanto, em resumo, e pegando neste slide, eu acho que aquilo que a Microsoft está a pretender fazer, para além disto ser interessante como um standalone,
isto e isto, uma vez que este consegue tirar a informação daqui e utilizá-la a seu belo prazer juntamente com aquilo que já tem, e depois vai ser utilizado por web apps ou por mobile apps para conseguir fazer processamento simples que nós precisamos muitas vezes nas aplicações, sendo coisas como tudo o que é social, que vai ser quase dado sem muito trabalho. Portanto, eu espero vos ter convencido a experimentarem. Isto é muito, muito simples, vale a pena experimentar. Pá, e experimentar e fazer ali umas combinações com meia dúzia daquelas actions e perceber o que é que se consegue fazer. Porque eu, quando comecei a olhar para isto, já foi há algum tempo atrás, mas não muito, gostei muito da abordagem, apesar da simplicidade do interface ser uma chatice, mas gostei muito da abordagem. Bem, vocês foram fazendo as perguntas, não sei se têm mais. Se tiverem, digam. Não há mais bolinhos, portanto não vale a pena saírem a correr. Ok, relativamente ao mail, está aqui. Portanto, quem quiser e quem ainda não me conheça, pode ir aqui e telefonar-me. Não liguem para aquele número com um 9 no fim, porque é o segurança aqui do edifício. Portanto, liguem o meu. Que às vezes ligam para mim para falar com o segurança e outras vezes ligam para o segurança para falar para mim. O que tem sempre jeito às 3 da manhã. Sim, é verdade. Ok, olha, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E se precisarem de qualquer coisa, já sabem, digam. Ou passem lá pelo escritório, que a malta tem lá sempre coisas fixas para brincar.